Por que Deus permitiu a morte de criancinhas? Isaías 13, versículo 11. Nós vemos aqui a descrição ou a profecia a respeito da Babilônia, ou seja, Deus falando que viria sobre o povo babilônico uma grande desgraça. E por que isso aconteceria? Por causa das maldades e das ações desse povo. Diz assim no versículo 11: O Senhor Deus diz: Eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Assim era o povo da Babilônia. Era um grande povo, muito poderoso, talvez um dos maiores da sua época, com um grande império, mas eles eram orgulhosos e destruíam tudo que vinham à frente. Mas o dia da sua derrota chegou. No versículo 12 diz: Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas e suas mulheres serão violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata nem ouro. Com as suas flechas eles matarão os jovens, matarão crianças e bebês sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos, mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu as destruir. Olha só que texto difícil e polêmico nós acabamos de ler. Deus dizendo que enviaria um povo que acabaria com tudo e todos na Babilônia. Eu já vi muitas pessoas criticando a Bíblia por causa desses textos. Como Deus permite que alguém vá e ataque, violente as pessoas e mate as crianças e tudo mais? Pois bem, tenha certeza que Deus é um Deus justo e verdadeiro, e a medida de justiça de Deus é muito maior que a nossa. Aqui no finalzinho ele cita Sodoma e Gomorra. Se nós formos lembrarmos da história, mostra lá Abraão falando para Deus: Deus, se houver 50 justos nessa cidade, você vai destruir? Aí Deus fala que não tinha. E ele vai, se tiver 20, 40, 20, 30, 10. E por último, nem Abraão falando: se tiver 10, o Senhor não destruiria? E Deus diz que não. Se tivesse 10, ele não destruiria. Mas Deus envia os seus anjos para retirar apenas Ló e algumas pessoas da sua família. Isso quer dizer que naquela cidade não havia justos. Não havia pessoas que tinham coração segundo o próprio Deus. Pois bem, parece difícil entendermos essa situação, mas o fato é que Deus tira a vida de todos. Sim, de todos. Inclusive vai tirar a minha e a sua, no tempo dele. O que acontece? Alguns morrem ainda quando bebês, outros morrem com 50, 70, 90, 100 anos, ou 120 anos ou mais, como a gente vê relatos na Bíblia. O fato é que só Deus pode tirar a vida das pessoas. O ser humano não pode. Deus deu a vida a cada um de nós e Ele vai tirá-la no tempo que Ele desejar. As pessoas querem ensinar a Deus a ser Deus. Algumas falam: não, como que Deus pode ter agido assim? Como Deus pode permitir que isso aconteça? Deus é Deus e nós somos seres humanos. O fato é que a maior parte das pessoas não consegue governar a sua própria vida. Não consegue governar as suas próprias finanças, o seu emocional, os seus relacionamentos e querem ensinar a Deus a ser Deus. Deus é o dono da vida e da morte. Ele dá a vida quando Ele quer e Ele tira quando Ele quer. Só Ele tem esse direito, ninguém mais. Então tudo isso que nós vemos escrito na Bíblia são realidades de um Deus que põe ordem na casa. Um Deus que precisa colocar ordem no mundo para que as coisas aconteçam. E você percebe nesse texto, se você ver vários e vários relatos bíblicos, não foi a única vez que isso aconteceu, e muitas vezes esse castigo que Deus trazia sobre o povo era para que eles se corrigissem e buscassem algo melhor para as suas vidas, mas existiram alguns momentos que eles não quiseram ouvir a Deus, e aí, por fim, o castigo veio sobre as suas vidas.
A Bíblia fala que Deus é nosso Pai e somos seus filhos. Querer entender todos os passos de Deus é a mesma coisa de um pai com 50 anos querer ensinar para uma criança de 2 anos tudo aquilo que ele faz, explicar tudo aquilo como ele trabalha e tudo mais. Isso é impossível. São limitações de conhecimento, de tempo de vida, e assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando de um Deus eterno para pessoas que são finitas, que vão viver mais 20, 30, 100 anos e olha lá, não é assim? Pois bem, mas qual é o intuito de Satanás de fazer com que você leia esses textos e pense assim, nossa, esse Deus que fala que é amor tira a vida das crianças, tira a vida das pessoas. É para que você duvide da Bíblia e não a conheça em sua totalidade. Então tire as suas dúvidas, conheça a palavra de Deus em sua totalidade e entenda que esse é um Deus de amor, Deus justo e que traz o melhor para a vida das pessoas. Analisar Deus apenas por um detalhe assim é como alguém pular de cima de um prédio e falar assim, olha, ele pulou de lá e a lei da gravidade o matou quando ele caiu no chão. Não. A pessoa saltou de lá de cima e sabia que existia uma lei e que se ela fizesse isso, ela ia perder a sua própria vida. Assim é o mundo espiritual. Existem leis espirituais as quais, se você não as cumprir, você não estará no céu, você estará no inferno. Então, é claro que Deus está regendo tudo isso de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua autoridade, e nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós somos humanos e Deus é Deus, e cada um precisa fazer a sua parte. Que Deus te abençoe.